Janaína, bom dia, satisfação tê-la novamente conosco no debate. Bom dia, Cláudio, honra minha, cumprimento todo o pessoal da vida, aqueles que nos acompanham, saúde, boa semana. Muito obrigado. Doutora, a senhora sempre tem colaborado bastante com o debate, não somente no nosso debate, né, mas no debate aí da política, da nossa sociedade, através das suas mídias sociais, no Instagram, a senhora é bastante ativa. E o nosso tema de hoje é se o Supremo Tribunal está em crise, né? O Supremo Tribunal Federal aí recentemente, devido à prisão, à soltura do André do Rep, e na sequência o ministro Luiz Fux vai lá e revoga, aí o colegiado decide. Qual que é a sua posição? A senhora entende que está em crise ou que este movimento faz parte da democracia? Como a senhora enxerga? Nessa sua enquete aí, não tem alternativa NDA? Sabe aquela NDA? Nenhuma das alternativas não tem. Não tem porque o Instagram não permitiu. Só dá duas opções. Então, deixa eu dizer, eu não acho que esteja em crise e nem que seja parte da democracia. A meu ver, o Supremo está num momento de arrumação. Eu vejo alguns movimentos do atual presidente, o ministro Fux, como um momento de arrumação da casa, entendeu? Então, dizer que está uma bagunça, eu acredito que seja desmerecer as iniciativas do ministro, que hoje precisa muito do apoio da sociedade, e, ao mesmo tempo, dizer que faz parte da democracia, de certa forma, é desconsiderar as ilegalidades mesmo que estavam em curso no Supremo, e eu levanto como primeira, que a meu ver, né, é uma ilegalidade, a questão da distribuição dos feitos. Se os senhores lembrarem, o ministro Fux, na semana passada, disse que os estagiários não mais serão responsáveis pela distribuição dos feitos, mas apenas funcionários de carreira. E que também, quando uma pessoa, por exemplo, propuser um habeas corpus e desistir, um novo habeas corpus será distribuído para o mesmo ministro. São medidas importantes, porém são medidas tão básicas que salta aos olhos o fato de até este momento nenhum presidente da corte ter tomado esse cuidado, porque nos vários tribunais de justiça, nos vários tribunais regionais, federais, quando você distribui um habeas corpus e é indicado um determinado ministro, se houver uma desistência desse habeas corpus, uma segunda distribuição automaticamente vai para o primeiro-ministro indicado, justamente para impedir fraudes, para impedir direcionamentos, para impedir corrupção, né, que se pague para alguém para mandar, por exemplo, um habeas corpus ou um recurso para o ministro A, para o desembargador B. Então é assim, assustador que somente agora um presidente do Supremo esteja tomando essa medida. E também é assustador saber que a distribuição é feita por pessoas, né? Existem tantos sistemas tecnológicos para uma distribuição automática. Então eu vejo um momento bom para o Supremo Tribunal Federal, um momento de arrumação da casa. Entendo que o ministro Fux andou bem ao interferir no proceder do ministro Marco Aurélio. Falo isso com todo respeito ao ministro Marco Aurélio, já concordei com várias de suas decisões, mas não posso concordar, não apenas com esta que ficou famosa, mas com dezenas de decisões que o ministro tomou, com base na nova redação do artigo 316 do Código de Processo Penal, colocando em liberdade pessoas condenadas já em segunda instância, apenas da ordem de 20 anos, algumas somando 100 anos, e ele deu liminares sem maiores justificativas, e a Procuradoria recorreu, mas nesse ínterim, né, entre a libertação das pessoas foram várias, e o julgamento do recurso da Procuradoria, essas pessoas, em sua maioria, fugiram. Então, é um desestímulo à polícia que trabalha, tanto a militar, que geralmente é a que faz a prisão, como a civil, que cuida da investigação. É um desestímulo ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos estadual e federal.
é um desestímulo aos magistrados de primeira instância, aos desembargadores que fazem os julgamentos dos recursos. Então, andou bem o ministro Fux quando interveio naquela decisão do ministro Marco Aurélio, e é muito importante destacar que não fez isso de ofício, ou seja, ele não fez uma intervenção sem ser provocado. Ele agiu em resposta a um recurso da Procuradoria-Geral da República. Então, ele agiu dentro de suas competências, né? Então, assim, eu acho que estamos num momento de arrumação da casa. Por isso é que eu gostaria de votar aí no NDA, nenhuma das anteriores. Tá certo. Deputado, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A gente vai agora para aquela etapa onde todos farão parte da tela aí para ajudar na discussão do assunto. No seu posicionamento, então, tanto a posição do Marco Aurélio e quanto a posição do Luiz Fux, as duas foram acertadas? Ou seja, as duas têm base legal? Eu entendo com todo o respeito. E não estou falando de maneira retórica aqui, respeito mesmo, eu entendo que as decisões do ministro Marco Aurélio, não. Eu falo as decisões porque houve um caso concreto que ficou famoso. Só que, graças a esse caso concreto, eu fui ler decisões anteriores que o ministro utilizou a mesma fundamentação, ou seja, o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, que foi um artigo sancionado no contexto do pacote anticrime, tá? Uma das jabuticabas que são colocadas, os jabutis, né, nos projetos legislativos que tramitam no Congresso Nacional. O ministro Marco Aurélio pegou esse dispositivo novo e soltou dezenas de pessoas, todas líderes de vários grupos criminosos, todas condenadas a elevadas penas, entendendo que, por não serem prisões definitivas, os magistrados teriam que confirmar em 90 dias essas mesmas prisões. Eu não vejo, muito embora ele tenha apontado o artigo novo, eu não vejo como usar esse artigo nesta situação. Porque, veja bem, esse artigo foi criado, e eu não concordo com ele, para aqueles casos que a pessoa é presa, tenha a preventiva decretada e a pessoa fica esquecida no sistema. Uhum. Então, a cada 90 dias, o juiz tem que dizer, olha, tem que manter preso sim. Essas pessoas que foram liberadas pelo ministro Marco Aurélio eram pessoas que já tinham sido denunciadas, condenadas em primeira instância, condenadas em segunda instância, recurso julgado. Ou seja, não eram pessoas esquecidas no sistema. Não se aplica a esses casos o argumento de que o Ministério Público não agiu, de que o Poder Judiciário não agiu, de que as polícias não agiram. Consegue compreender? Uhum. Então, eu entendo firmemente, respeitosamente, que não havia respaldo para as decisões do ministro Marco Aurélio, tá? Apesar de reconhecer que haja autores, haja juristas que interpretam esse novo artigo do Código de Processo Penal, sancionado no pacote anticrime, como aplicável nessas hipóteses. Tá? Então, eu não concordo, não entendo que seja correta, não sejam as decisões do ministro Marco Aurélio, e, por conseguinte, vejo como correta, necessária, louvável a decisão do ministro Fux. Ótimo. Então vamos lá. Vamos agora então com todos os nossos convidados na tela para nós continuarmos a discussão. E aí eu já pergunto então aos demais convidados, né? A deputada Janaína Pascoal, dentre todos os que se posicionaram agora, ela se posiciona dizendo que não vê como correto o posicionamento do ministro Marco Aurélio. Qual que é o posicionamento de vocês quanto a essa questão? Eu queria fazer, doutora Janaína, é um prazer poder estar aqui no debate com Vossa Excelência. Vamos usar assim. Eu queria fazer uma pergunta sincera acerca do que a doutora mencionou. Essa reformulação por parte do doutor Luiz Fux, no que tange aí a ordem de funcionamento do STF, isso não pode gerar nos outros ministros uma antipatria
antipatia por essas regras. Ele agora mudou, né, a forma de distribuição dos processos, de habeas corpus e tudo mais, como a doutora mencionou, né? Isso não pode gerar aí nos ministros que têm interesses escusos, ou até nas pessoas que tenham interesses escusos perante o STF, não pode gerar aí uma celeuma ou até uma antipatia com relação ao novo presidente? Veja, existem até estudiosos do Supremo que dizem, né, escreveram textos sobre isso, que o Supremo, na verdade, são 11 ilhas, né? E que aquelas pessoas agem como se não houvesse um tribunal, como se não houvesse um colegiado. Eu vejo que o que o ministro está fazendo é resgatar, né, o espírito de corte, na verdade. Porque essa absoluta liberdade dos ministros, ela dá margem para todo tipo de distorção. Então, eu compreendo que eles possam estar, vamos dizer assim, em alguma medida desconfortáveis, temerosos, mas o ministro Fux está exercendo o papel de presidente, né? Quando ele disciplina a distribuição, e com todo respeito, entendo que já faz tarde, eu fiquei chocada com a experiência que eu tenho no âmbito do direito, do cotidiano jurídico, de saber a maneira como eles vinham distribuindo os feitos no Supremo. Uma tal falta de controle permitiria que o ministro passasse a mão no telefone e dissesse: estou sabendo que chegou tal petição aí, mande para cá. Com isso, eu não estou dizendo que isso aconteça ou tenha acontecido, mas é necessário que o presidente de uma corte tome providências para evitar os desvios. Até porque o presidente de uma corte, ele também pode ser responsabilizado por omissão. Então, ele tem todo o respaldo jurídico. Quem estuda compliance entende que o ministro fez o que precisava ser feito. E eu acredito que, com o passar do tempo, os ministros vão ficar confortáveis em perceber que não foi uma interferência, que não foi uma demonstração ditatorial, mas sim um exercício regular da presidência da Corte. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. O sentimento da nossa sociedade é de que o próprio Supremo se corrompeu. Se a gente já não acredita mais na classe política e agora não acredita mais no Supremo Tribunal Federal, a gente vai se apegar a quê? Né? Então, a gente está aí, a deputada Janaína é deputada de primeiro mandato e tem feito um excelente trabalho, se posicionado com relação a isso. Mas, deputada e os demais convidados, o microfone está aberto para todos, vejam o sentimento da sociedade, de que o nosso Supremo se corrompeu ao ponto de vender sentenças e assim por diante. Qual que é o posicionamento de vocês? Veja, esse sentimento da sociedade, a meu ver, prova que o ministro Fux precisava agir como agiu. Eu não tenho como afirmar nem que sim, nem que não. Mas a situação, vamos dizer assim, ela finda por despertar, né, nos corações dos cidadãos esse sentimento. Então, o ministro Fux, como presidente da Corte, precisava tomar uma providência e tomou. Então, eu acredito que eu sou uma otimista, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que vê as coisas ruins, mas no lugar de ficar lamentando pelas coisas ruins, eu prefiro ver o que está acontecendo de bom. Então, a atuação do ministro Fux, vamos dizer assim, reacendeu a minha esperança. Eu prefiro ver dessa forma. Tá ótimo. Os demais aí tem oportunidade de falar também. Vocês estão respeitando porque a deputada é mulher, né? Ou seja, a única mulher no debate. Aí ninguém fala nada. Além de ser mulher, né, professora, é uma grande... Já passou da questão só da professora, já é celebridade nesse país. Então a gente sempre respeita aí a autoridade dela. Mas a questão é entender exatamente... por exemplo, o Dittier, que é professor também da USP, ele vai no sentido contrário a ela, que também é muito a minha posição sobre relação ao que o Marco Aurélio acabou fazendo.
fazendo, agindo. Mas aí eu queria aproveitar, e já aproveitando aí a presença da doutora Janaína, uma pergunta, aproveitando também essa deixa. Se esse desestímulo dos órgãos, como foi citado pela senhora, não deveria ser, na verdade, uma outra motivação, ou surgir uma nova motivação, que seria rever leis gerais e reformular, aproveitando esse desgaste, né, no sentido aí da urgência das leis, de rever esse processo. Porém, também tem uma outra questão no Brasil que a gente normalmente nós costumamos pensar sobre essa relação punitiva que a lei tem brasileira. É muita punição. Então, assim, como vamos agir coerentemente dentro desse contexto? Ao mesmo tempo que nós temos que rever, ao mesmo tempo não ser tão punitiva como já é, e em relação justamente ao pobre. Porque apesar de todos estarem questionando e mostrando aí do ladrão de bolacha, parece que muitas dessas questões foram levantadas justamente para esse povo mais simples, mais pobre. Claro que a gente sabe que precisa de um advogado para fazer todas essas provocações. Então, assim, nessa questão é essa pergunta. Como vamos agir coerentemente, reformulando e colocando em ordem todas essas relações com a lei? Olha, então deixa eu ler duas considerações de ouvintes aqui, a deputada responde, porque tem a ver com esse comentário. O Douglas Caetano diz assim: o formato atual do Supremo Tribunal Federal é fruto da pior Constituição da história da humanidade. São reis com poderes supremos, isso precisa ser freado. O Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião da Constituição, mas fazem exatamente ao contrário. E o Lucas Ribeiro dizendo assim: a Constituição de 88 é fraca e com medo de prender pessoas injustamente colocaram muitas garantias para os transgressores. Claro, só pensar em quem escreveu a Constituição. Só de pensar que um advogado que entra para o Supremo Tribunal Federal normalmente sai quando completa a idade máxima para legislar, você logicamente olha e fala, tem algo errado aí. Supremo Tribunal Federal é democrático? Não. Só pelo fato de ser um cargo indicado. Então, deputada, respondendo a pergunta aqui do nosso ministro Marco Aurélio, né? Você viu aí? Né? O charado do ministro Marco Aurélio e as pessoas também comentando sobre a Constituição de 88. Deputada. São muitos sentimentos juntos aí, né? Eu realmente sou um entusiasta da Constituição de 88. Também. Entendo que é um texto bom, um texto democrático, um texto garantista. E com relação ao direito penal, processual penal, a meu ver, existe, na verdade, uma grande confusão de discursos que defendem corretamente as garantias individuais com ações que, na verdade, preservam a impunidade. Então, quem ler as decisões liminares, né, proferidas pelo ministro Marco Aurélio, essas 80 que esse senhor, acho que foi um ouvinte que citou, constatará que ali, entre os agraciados, não havia nenhum coitadinho. Não havia nenhuma situação de condenado, numa situação ali de dúvida entre ser um usuário e um pequeno traficante. Não havia ninguém ali que estava num problema econômico, era gente com helicóptero, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque eu também sou garantista das liberdades individuais, mas eu não admito confundir o discurso garantista destas liberdades com discursos que pregam a impunidade. E é isso que nós estamos vivenciando. E eu posso falar, né, com tranquilidade, porque quem ler as minhas teses, quem assistiu às minhas aulas, sabe que eu sou uma defensora das liberdades individuais. Agora, usam o discurso para defender impunidade, para defender decisões que são indefensáveis, para justificar todo tipo de descompromisso com a justiça, né? Então, assim, se você pegar, inclusive, palestras que eu dei, entrevistas que eu dei, naquele período da discussão das 10 medidas contra a corrupção, mesmo com relação à Lava Jato, vocês vão perceber, eu sempre defendi o trabalho da Lava Jato, porém nunca endeusei quem quer que fosse e nunca, vamos dizer assim, chancelei toda ou qualquer proposta do Dr. Dallagnol, os próprios posicionamentos do ministro Moro. Eu sempre fui crítica no sentido de não criar normas que, de alguma maneira, abrissem portas para vilipendiar as garantias individuais. O problema não é esse. Falam de garantia para poder ter flanco
para fazer essas decisões aí que não tem ordenamento jurídico que possa respaldar. Né? É muito duro, né? Assim, talvez quem não conhece o direito fique revoltado com a iniquidade, mas quem conhece fica ainda mais triste, porque a gente sabe exatamente que essas tais teorias não são utilizadas para proteger o mais vulnerável, que eventualmente é alcançado de maneira injusta e assim por diante. Não tinha coitadinho ali. Não tinha coitadinho ali. Isso é triste, né? A gente tem aqui uma consideração de um ouvinte que, repito, reflete o sentimento da sociedade. Para mim, a solução do nosso país é fechar o Supremo Tribunal Federal. Será que essa realmente é a melhor solução? Tem que ter um poder judiciário. Faz parte da nossa estrutura, da estrutura democrática do país, inclusive. Doutor Jefferson, o senhor que está caladinho, não falou nesse bloco agora, eu vou passar a palavra para o senhor. Primeiramente, bom dia, doutor Janaíno. Prazer conversar com a senhora também. Eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiramente, parabenizar a doutora Janaína pela defesa da Constituição. A Constituição brasileira é uma excelente Constituição. Obviamente, é passível de interpretação como qualquer texto legal. Com relação a essa decisão do ministro Marco Aurélio, como eu disse no começo, né, antes da presença da doutora Janaína, eu entendo, né, divergindo um pouco da doutora, de que o artigo 306, parágrafo 1, que ele deve ser observado na primeira, na segunda instância, independente de condenação em primeiro ou segundo grau. Eu acho que isso não é um desestímulo para o juiz de primeira instância, nem para os promotores ou procuradores da República, mas sim um alerta para que eles observem com mais acuidade o processo criminal. Não é só a questão desse André do Rep, que obviamente há uma acusação grave contra ele, mas existem inúmeras pessoas presas há 120 dias, a um ano, sem recebimento de denúncia, sem revalidação de prisão preventiva. Então, eu acho que é um alerta para o juiz de primeira instância. Eu acho importante ressaltar aqui que essa questão do preso, né, do réu mais hipossuficiente, né, nós temos que trabalhar, principalmente os advogados, temos aqui mais dois colegas também, o doutor Isaac e futuramente o doutor Marco Aurélio, que a ordem, né, o próprio advogado, leve esses casos também ao STJ, ao STF, independente se ele está na Defensoria Pública ou no convênio da ordem com a Defensoria Pública, para que esse caso daquela pessoa que roubou a manteiga ou que cometeu um crime menor, também tenha o mesmo benefício, a mesma interpretação dada pelo Supremo ou pelo STJ. Eu acho que aqui nós temos que avaliar num contexto geral, né? Será que o juiz de primeira instância, de segunda instância, tem dado a atenção necessária a esses casos mais graves? Custa o juiz revalidar uma prisão preventiva na própria sentença ou no próprio acórdão, né? Custa o procurador, muitas vezes, questionar o desembargador, olha, revalida para evitar uma discussão futura. Eu acho que são alguns equívocos, podemos dizer assim, em primeira e segunda instância, que acaba levando a essas liberdades. Obviamente, como eu disse no começo, a decisão colegiada do Supremo é a melhor. A decisão do ministro Marco Aurélio, no meu ver, tem base no artigo 306, parágrafo 1. Poderia ser analisado no outro contexto, como fez o ministro Fux? Eu mencionei sim, poderia ele ter ouvido o juiz de primeira instância, ter ouvido o Tribunal Regional Federal, que se não me engano essa condenação é da Justiça Federal, antes de emitir qualquer juízo numa liminar, diante da gravidade do caso, sim, poderia ter agido com mais calma, né? Não proferir uma liminar, já que a liminar eu acredito que tem que ser uma coisa mais extrema, senão o Supremo, o STJ ou o Tribunal de Justiça deve levar ao colegiado. Então eu acredito que não enfraquece o judiciário essa decisão. Dá um alerta à primeira e segunda instância e deve fazer com que todo juiz observe todos os réus, né, independente do crime. Ele tem que verificar dia a dia se aquele réu que ele determinou a prisão realmente merece estar preso. Com isso, aquele que roubou a manteiga não permanecerá preso, se ele olhar com acuidade, com boa vontade em cada processo. Respeito as opiniões contrárias, mas acho que a decisão do ministro Marco Aurélio poderia, obviamente, tomar um outro rumo, mas acredito que há uma base legal respeitando os entendimentos doutrinários diversos, da minha opinião. Maravilha. A deputada Janaína fica conosco nesse bloco, então eu vou dar para ela agora 2 minutos para ela fazer a sua conclusão final sobre o assunto, já ressaltando aqui, doutora, que lhe admiro muito, tenho lhe acompanhado nas mídias sociais e penso que a senhora tem contribuído muito para o debate político, para o debate jurídico e certamente tem contribuído também aqui para os debates da vida. Então 2 minutos para suas considerações finais.
Agradecendo a oportunidade, cumprimentando a todos os participantes, eu gostaria de aproveitar esse espaço precioso para solicitar aos senhores senadores que se inspirem na sabatina feita nos Estados Unidos com a futura ministra indicada pelo presidente Trump, que se inspirem na seriedade daquela sabatina para fazerem uma sabatina igualmente séria com o magistrado indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quero crer que esteja errada, porém, não me parece que o indicado preencha os requisitos constitucionais. Infelizmente, existem muitos senões com relação à sua vida acadêmica. Não conseguimos saber se as ideias defendidas nas suas teses são efetivamente deles ou da pessoa com quem ele assumidamente compartilhava arquivos de pesquisa. Então fica até difícil saber o que é que ele pensa. E se eventualmente ele pensa como o que escreveu, posso constatar que os valores que elegeram o presidente Jair Bolsonaro foram traídos com essa indicação. Então o que eu peço não é que os senhores senadores votem não ou votem sim. Eu peço que eles compreendam o tamanho, né, do seu cargo, o tamanho da sua responsabilidade e que nós estamos escolhendo, colocando no Supremo Tribunal Federal alguém que terá, né, e os fatos mostram, mais poder do que o próprio presidente pelas próximas décadas. Então fica aqui um pedido diante dessa situação que vive o Supremo Tribunal Federal, de que a sabatina seja cautelosa, seja séria, seja profunda e que inove, né, no histórico de chancelador que, infelizmente, o Senado Federal tem tido nos últimos tempos. É isso, muito obrigada, boa semana, saúde a todos. Obrigado, querida. As suas mídias sociais, doutora? No Twitter, Janaína do Brasil, no Face, Janaína Pascoal Oficial, no Instagram, Janaína C. Pascoal, também tem o site Janaína do Brasil. É isso. Maravilha, então. Deixa eu fazer uma última pergunta. É o seu primeiro mandato como deputada estadual, a sua área era outra, acabou entrando aí no campo da política. Tem gostado no sentido de tem contribuído ao ponto de desejar um próximo mandato? Ou vai responder, ou vai responder como todo político, tá cedo ainda, não é ainda data para falar. Não. O que eu posso te dizer, e eu me surpreendi com isso, é que o trabalho aqui na Assembleia, ele é um trabalho técnico-jurídico, sabe? Uhum. Então, o que eu percebi é que a minha formação jurídica, seja a experiência como advogada, seja a experiência como professora do direito, ela está sendo muito valiosa para o trabalho aqui na casa. Então as pessoas não têm noção do tanto que o trabalho numa casa legislativa é técnico-jurídico. Então eu estou muito feliz em poder fornecer esse meu conhecimento para esta atividade pública. Pretendo seguir, sim, na vida pública, mas eu ainda não tenho definições, né, de quais serão os caminhos, entende? Não, tá entendido. Então eu estou refletindo e talvez, né, no futuro próximo aí já possa anunciar alguma coisa. Bom, maravilha. Então tá respondida a pergunta de forma muito clara e já ressalto a minha satisfação com a sua resposta. Porque eu entendo que uma pessoa que está contribuindo, como a senhora está contribuindo, deve permanecer na vida pública para que a gente consiga ajudar a nossa população e ajudar o nosso país. Obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, querida. Fica com Deus. Amém. Vamos então